Hi, my name is Felipe, aka Phillips, mas tanto faz porque isso aqui não é um vídeo de highlight. Bom, acho que você já sabe do que o vídeo se trata pelo título, então eu não vou me enrolar. Basicamente eu tô fazendo esse tipo de conteúdo aqui porque, pensando no meu futuro, eu não vou viver de Fortnite, highlight e competitivo pra sempre, então eu quis trazer esse tipo de conteúdo porque são coisas úteis que poucas pessoas trazem, na verdade nenhuma. E então eu tô aqui pra trazer pra vocês. O inglês é uma língua usada mundialmente e acho que vocês já sabem disso. Talvez vai demorar um pouco, mas um dia você vai precisar. Hoje eu vou contar como eu aprendi inglês jogando e assistindo Fortnite e dar algumas dicas e contar como foi o processo de eu realizar isso. Enfim, é isso. Usa meu code na loja e bora pro vídeo. Phillips Production. Episódio 1. Quanto de inglês eu sabia antes? Bom, assim como a maioria das pessoas, o meu primeiro contato em inglês foi jogando PlayStation 1, PlayStation 2, Nintendo Wii, o verbo to be, que eu concluí na escola, que muitas pessoas estudam isso desde o primeiro ano até o último ano, é sempre a mesma coisa, mas foi nesses lugares que eu tive meus primeiros contatos. E a minha evolução começou de aprender coisas básicas, como jogando, por exemplo. O start era sempre começar, credits foi sempre créditos, water era água, controller é controle, helicopter é helicóptero e etc. Assim eu fui aprendendo objetos específicos de alguns jogos que eu jogava. Episódio 2. De onde saiu o interesse em aprender inglês? Bom, eu sempre tive um pouco interesse de aprender inglês, mas não era nada gritante assim. No começo do Fortnite em 2018, eu assistia muito as streams do Ninja, uma referência grande até fora do Brasil, pra eu jogar Fortnite, aprender, etc. E alguns compilados de clipe em inglês, porque não existia um Red Arcade brasileiro ou um Dropnade brasileiro. Então, até existia o Fortnaticus, o único compilado de clipes que a gente tinha eram os da gringa. Bom, de tanto assistir esses compilados de clipes, eu nunca realmente entendia o que eles falavam. Mas eu me esforcei muito pra aprender e entender de acordo com o que eles faziam e com o que eles falavam. Outra referência muito grande foi o Mongrel, que foi um cara da Europa. Ele foi uma referência de inglês britânico, para eu saber diferenciar o que é inglês americano e britânico. Isso faz uma grande diferença até. Como, por exemplo, algumas palavras que têm um som diferente é a palavra bottle e a palavra water, que em inglês britânico, normalmente em inglês tipo da Inglaterra, normalmente se fala buta, ou bottle, e water. Então, tem uma pequena grande diferença nessas duas pronúncias. Voltando ao assunto dos clipes, basicamente assistia tanto que eu precisava relacionar as coisas que eles falavam com o que eles faziam, então foi um pouco de inglês aprendido à marra também. Um exemplo disso é, vários clipes as pessoas falavam I need shield, e sempre que elas falavam I need shield, elas estavam sem shield. Então, isso também é uma palavra que eu aprendi no começo, lá nos meus primeiros consoles, que shield era escudo. Então, facilitou um pouco. Sempre quando alguém precisava de shield, eu sempre ouvia a mesma palavra. Então, acabou que meu cérebro não precisa aprender na marra o que significa isso. Então, foi uma adaptação simples e automática que o cérebro de qualquer pessoa faria na minha situação. Episódio 3. Como conheci amigos gringos. Bom, eu sempre postei vídeos no YouTube e aqui foi o meu foco principal no Fortnite, não só tipo competitivo, streams e etc. Mas a primeira vez que eu tive um contato relacionado diretamente com um gringo foi em um vídeo meu que eu postei, eu não lembro qual exatamente, mas eu acho que é esse aqui que tá aparecendo na tela. Eu vi o comentário do Jim, um cara da Califórnia, nos Estados Unidos, e a gente começou a conversar. Foi uma coisa nova pra mim, porque eu não tinha medo de falar errado, porque eu sabia que se eu falasse alguma coisa errada ele ia me corrigir. E isso ia ser bom pra mim, eu não vejo errar como um malefício, mas sim um benefício, porque você pode aprender o que é certo. Depois do Jim, eu conheci o grupo de amigos dele, que foi o Alpha Males, em 2018, mais ou menos perto do final ali. Eu virei amigo deles, que era o Emilex, o Kona, o Anti-Gold, e mais algumas pessoas que eu não lembro direito. Mas esses caras me ajudaram muito, muito, muito a evoluir. Inclusive eu vou colocar um clipe na tela de uma experiência que eu tive com eles, jogando um Gartic do NA, que chama Scribblio, que é basicamente um guard que você desenha e tem que adivinhar, enfim, olha o clipe. I'm trying, but my keyboard's Dude, fucking come on, gone! bro, come on! I have a ducky! I have Double a clicks? ducky! My duck, oh my...
Dude, my fucking ducky is so sensitive. Konatsui, que foi meu amigo de longa data pra aprender o inglês e ir melhorando ele. Bom, até hoje ele joga, inclusive ele streama na Twitch. Eu devo muito a ele, porque ele me ajudou muito, a gente jogava Fortnite junto. Inclusive ele é coach, ele já me ajudou em várias Cash Cups e tudo mais. E ele foi um amigo que ajudou muito a evoluir no inglês e ele é do Canadá também. E por último, um dos amigos que mais me ajudaram nesse percurso foi o Bino, que ele é do Uruguai, mas ele sabe falar inglês nativamente por causa dos pais dele. Ele nasceu no Chile e se mudou pra lá, e ele joga no servidor do Brasil, Fortnite. Então, jogar com ele me ajudou muito, até porque eu não sei falar espanhol, então meio que a gente tinha que se comunicar em inglês, e isso me ajudou e ajudou ele também. Inclusive ele sabe falar um pouco de português e tudo mais, ele entende. Episódio 4. Técnicas únicas de evolução. Bom, uma das coisas que mais me ajudava era assistir vídeos e reutilizar as comunicações para outras coisas. Por exemplo, sempre que alguém queria ir para a zona, que é a safe, eles usavam uma frase específica. Exemplo, I want to go to the zone. Eu quero ir para a zona, que é a safe no caso. É basicamente você vai aprender como usar os verbos, tá ligado? Você vai usar aquela mesma coisa, só que para outra coisa. Por exemplo, eu pesquisei banheiro em inglês, bathroom. Eu posso usar a mesma frase e inverter zona para bathroom. I want to go to the bathroom. Eu quero ir ao banheiro. É a mesma coisa, só que para um tema diferente. Isso foi uma das coisas que eu desenvolvi e eu mesmo me ajudei fazendo isso. Outra coisa foi assistir muito gameplays. Jogar competitivo ajudou muito, porque, querendo ou não, todo mundo que joga competitivo sabe que também tem que assistir para aprender coisas novas. Então, assistindo outras pessoas, eu começava a comunicar igual e aprender o que as comunicações significavam. Tanto de pegar o raio, usar jump, pegar o carro, dropar, olhar para safe, etc. Todas essas coisas faziam parte do meu cotidiano, até porque eu jogava competitivo e assistia o competitivo, então isso começou desde aquela época que eu assistia o Mongrel. Então isso foi uma das coisas que me ajudaram muito a evoluir, inclusive o Bino foi a minha fonte de testar esses aprendizados novos, porque ele me corrigia e eu usava tudo aquilo que eu aprendia no meu dia a dia. Episódio 5. Pequenos detalhes que fizeram diferença e sobre pronúncia. Muitas coisas que usam na internet hoje em dia são abreviações. No caso, tipo, ao invés de eu falar você, eu falo VC, que simplifica muito. E no inglês eles também têm isso. Uma das abreviações que eu aprendi, que é bom você saber, são essas. Cuz, que ao invés de você falar cuz, você pode falar cuz. You, que você pode só escrever U. Your, que você pode escrever UR, ou you are, que é UR separado, WYM, que significa what do you mean, BRB, que significa be right back, ou seja, já volto, IDK, que significa I don't know, o Y tem som de Y, que significa a palavra porquê, algumas siglas para, por exemplo, LMAO, que significa laughing my ass off, é uma comum risada em inglês, LOL, laughing all loud, WTF, que significa what the fuck, que é bem comum até para as pessoas aprenderem. OMG, oh my god, que vocês também já devem conhecer. Esses são só alguns exemplos. Outras coisas são treinar sotaque. Procurava palavras aleatórias em inglês e tentava pronunciá-las até ter uma pronúncia perfeita. Uma delas são thought, think, started, people, shouldn't, straight, useful, barely. Essas são as pronúncias mais difíceis de fazer quando se é brasileiro, mas com o tempo vocês vão treinando e vão reparando essas pronúncias. Episódio 6. Valeu a pena? Quanto tempo levou? Sim, valeu muito a pena, porque foi meio que uma consequência de uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer. O tempo que demorou desde que eu comecei a aprender foi uns 6 meses para chegar num nível excelente, mas eu mantenho a minha prática e aprendizado até hoje. Mas se considerar o caminho inteiro, eu aprendi com a minha vida, tá ligado? Várias experiências que eu tive, principalmente com o computador, precisava muito do inglês para fazer qualquer tipo de coisa, então meio que foi consequência, mas o meu inglês hoje não é 100% fluente, eu diria uns 90%, mas eu consigo entender 100% do que as pessoas falam e eu consigo me virar, assim, para explicar o que eu quero dizer, mas eu não tenho um vocabulário muito bom, assim, e eu não conheço todas as palavras, assim como no português também, então, é isso, valeu muito a pena eu ter feito isso e eu não me arrependo.
Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, eu tô implementando esse estilo novo e vai vir uns conteúdos novos no canal, eu acho que esse vídeo já introduz isso. Então é isso, rapaziada, muito obrigado por você que assistiu até aqui, deixe seu comentário sobre o que você achou desse estilo de vídeo, porque eu não vou durar de Fortnite competitivo pra sempre, nem em highlights. Mas é isso, obrigado. Os highlights não vão acabar, eu só tô experimentando coisas novas, assim como vocês também deveriam fazer. E que estão fazendo agora, se vocês chegaram até aqui. Então é isso, eu só tô contando a minha experiência e a minha opinião. E obrigado. Até a próxima.